Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Gente, na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos movimentos modernistas que estamos estudando desde então. E o movimento de hoje vai ser sobre o cubismo, tá certo? O cubismo, que foi um movimento artístico que vai apresentar influência na literatura, na pintura, na escultura, tá? E hoje especificamente eu vou abordar com vocês as características do cubismo voltado às artes visuais, especificamente à pintura. Então vamos lá. Gente, historicamente o cubismo originou-se na obra do artista francês Paul Cézanne. Cézanne, que foi um artista pós-impressionista que buscou retratar em suas telas, em suas pinturas, elementos que sempre traziam uma referência às figuras geométricas, como cones, esferas e cilindros. Ou seja, pessoal, era muito comum a gente ver nas telas de Cézanne uma representação, por exemplo, de uma pessoa, e que nessa pessoa a gente ia fazer a referência a esses elementos geométricos. Isso foi considerado uma inovação no universo da arte e também foi um ponto de crítica que o Paul Cézanne recebeu, porque fugia dos padrões tradicionais de arte que se estava acostumado na época. Essa questão da geometrização das formas, que Cézanne apresentou em seus trabalhos, vai acabar influenciando outros artistas que aí a gente que ficaram sendo conhecidos como artistas modernistas. Um deles é o próprio Pablo Picasso e o artista Georges Braque, que vai pegar essa inspiração da geometrização da forma de Cézanne, como também vai acabar trazendo outros elementos para as suas composições. E assim eles fundam esse movimento artístico conhecido como cubismo, que de uma forma bem objetiva, pessoal, ele busca trabalhar com a questão da fragmentação dos objetos em uma obra de arte. Objetos que eu falo pode ser tanto um objeto comum, como também seres humanos, como vocês estão vendo aí nessa pintura do Pablo Picasso, a Les Demoiselles de Avignon, ou As Senhoritas de Avignon. Percebam, pessoal, são 5 mulheres, mas que foge totalmente do padrão comum do que seria, né, uma imagem tradicional de mulheres, né, de como seria essa pintura se fosse feita ou se fosse lida de uma forma tradicional, de uma forma clássica. E claro, o Picasso, quando ele coloca essa pintura aí, ele está trabalhando com essa questão da fragmentação da forma, como também ele está trabalhando com referências de outras culturas. Aí a gente está vendo, por exemplo, a referência da cultura egípcia, a gente está vendo referência da cultura africana, inclusive há quem diga que foi por meio do contato do Pablo Picasso com a arte africana, com as esculturas africanas, com a máscara, né, africana, que ele vai então criar inspiração para fundar esse movimento e criar suas obras, tá bom? Então, aí já está aí, né? Eu acabei de falar o que, que vocês estão vendo aí na tela. Teve esses dois fundadores, o Pablo Picasso e o Georges Braque, e a obra que abre realmente esse movimento é essa daí que vocês estão vendo e que nós acabamos de falar sobre ela, tá bom? Gente, eu estou apresentando nesse slide mais uma obra do artista Pablo Picasso, aliás, mais uma grande obra desse artista que por si só merece assim várias aulas para falar sobre seus trabalhos, sobre sua produção artística. Até porque foi um artista que começou a produzir muito cedo, muito jovem, e faleceu aos 92 anos de idade produzindo, tá, pessoal? E para vocês terem uma ideia desse trabalho do Picasso, ele teve várias fases. E uma delas é essa daí, né, a fase cubista, onde ele, nessa pintura especificamente, ele está tratando da questão da violência humana. Ele está fazendo uma crítica à maldade humana, né? Quando ele cria essa tela que mostra um fato real, um fato verídico, né? Que foi um bombardeio que houve na cidade espanhola de Guernica, e o quadro foi esse, o resultado foi esse. Foram várias pessoas mutiladas, né? Várias pessoas mortas, crianças, adultos, enfim. E o que acontece, pessoal? Ele pega essa pintura e dentro das características cubistas, aí tá aí
destruição da harmonia clássica das figuras e na decomposição da realidade, o abandono da busca da ilusão da perspectiva ou das três dimensões dos seres, tão perseguido pelos pintores renascentistas. Essas são as características que estão no texto, mas aí eu vou traduzir para vocês. Ele pega nessa pintura e joga essas características cubistas. Por exemplo, pessoal, como eu falei, é uma pintura real, né? É uma pintura de um fato real. Esse bombardeio aconteceu. Essas pessoas desse povoado de Guernica morreram mutiladas. E qual é a característica do cubismo que a gente vê nessa pintura? Bom, primeiro que eu poderia, de uma forma tradicional, mostrar aí as pessoas, né, mortas, ou uma cena trágica, né, numa pintura quase que fotográfica, se fosse para ser uma pintura tradicional, mas que não é, né? Como uma característica fala, ele destrói essa visão clássica nessa composição. Eu poderia estar trabalhando nessa tela com várias cores para enaltecer essa questão da vivacidade, da realidade. E aí ele faz ao contrário, ele decompõe isso, né? Ele joga as figuras, ele joga as pessoas cortadas, fragmentadas. A gente vê cabeça de um lado, o rosto de um animal de outro, né? E tudo de uma forma assim, frontal, tudo de uma forma direta, objetiva para o observador, né? Tem essa questão da dramaticidade, da melancolia, né? Que o próprio contexto da obra proporciona isso. Por outro lado, ele quebra essa ilusão de uma pintura real, né? De uma pintura viva, no sentido de ser quase que uma pintura fotográfica. Então, é nesse sentido que a gente fala dessa fragmentação da obra no movimento cubista. É nesse sentido que a gente fala da questão da quebra do tradicionalismo na pintura cubista. Aí ele foge dessa questão da perspectiva. Fugir da perspectiva, pessoal, é fugir dessa ideia da pintura real, tá? Da pintura realista, que a gente é tão acostumado a ver e acreditar que só uma grande obra... Aliás, uma pintura só se torna grandiosa se ela apresentar essa característica da realidade. E esses movimentos modernistas que a gente tem visto, ela buscou quebrar esse padrão e ao mesmo tempo trazer questões mais críticas, mais sociais, mais políticas mesmo para os seus movimentos. Claro, cada um dentro da sua estética, cada um dentro da sua maneira. E essa pintura do Pablo Picasso, ela mostra bem isso, né? Ela deixa isso muito claro. Perceba que quase não existe, não existe essa questão de estar trabalhando com várias cores, não existe essa questão do colorido, né? Aquela coisa monocromática mesmo, né? Aquela coisa única e direta para o observador, como a gente está vendo aí na tela, certo? Pessoal, outra coisa, esse movimento cubista, se a gente fosse aprofundar nele, nós vamos ver que ele apresenta várias fases, tá? Especificamente, eu estou trazendo duas para vocês, que é o cubismo analítico, sendo representado pela obra do Picasso, né? O nome dessa obra se chama O Poeta, e o cubismo sintético, que é essa do lado direito de vocês, se chama Violino e Cântaro, de Georges Braque, tá? Lembrando, os dois criaram esse movimento, fundaram esse movimento. Vou mostrar as características dessas pinturas para vocês. Parece iguais, não é? Parece ser bem iguais mesmo, mas não. São pinturas diferentes, são temas diferentes. Agora, por fazerem parte do mesmo movimento e apresentar essas mesmas características, dá a entender, dá a impressão de que um copiou o outro, né? Mas não. Isso aí foi pura coincidência mesmo, ou sintonia, né? Que os dois estavam dentro desse movimento. Vamos lá. Então, pessoal, o que foi o cubismo analítico? O cubismo analítico foi uma forma que os artistas cubistas criaram para poder explorar um determinado objeto no espaço, tá? Ou seja, nessa pintura daí, o nome dela é O Poeta, tá? E o que foi que Picasso fez? Picasso pegou esse poeta e foi buscando explorar as diferentes formas, os diferentes ângulos de retratar esse poeta na sua tela. Só que ele explorou tanto esse poeta, né?
ele colocou ele de tantas formas, de tantos ângulos, que a gente sequer consegue imaginar que é uma pessoa que esteja nessa tela, tá? Com um olhar bem minucioso, bem detalhado, é que a gente vai chegar no rosto desse poeta, para chegar no olhar desse poeta, mas é preciso uma leitura muito atenta, né? Então o que acontece? É uma pintura onde essa fragmentação exagerada, essa exploração desses ângulos exagerados da obra na tela, acaba se tornando imperceptível, e se brincar acaba até criando uma outra obra, né? A característica desse cubismo analítico são o uso de poucas cores, tais como preto, cinza e alguns tons marrom e ocre, já que o mais importante para eles era definir um tema e apresentá-lo de todos os lados. Foi o que o Pablo Picasso fez com esse poeta aí. Só que, o que foi que aconteceu? A gente acaba perdendo a ideia desse ser ou dessa coisa que está sendo aí representada, né? Ou seja, a fragmentação da figura representada é tanta que a gente não consegue ter uma ideia realmente do que está sendo representado aí pelo artista. Mas enfim, essa forma de criar essa composição cubista foi dado o nome de cubismo analítico. Aí, para reagir contra esse movimento, foi criado o cubismo sintético. Pessoal, eu estou falando de dois artistas especificamente, tá? O Georges Braque e o Pablo Picasso. Mas como eu falei, o movimento cubista teve várias fases, né? E é como se um movimento fosse uma reação em relação ao outro, ou um artista fosse reagindo ao outro. Agora, claro, sem perder essa essência do olhar da obra, né? Sem perder essa essência da exploração do objeto na obra, da exploração da fragmentação da obra, né? E claro, a ideia é tornar uma obra mais interativa, mais sensível ao olhar do observador. Convidar mesmo o observador para interagir com a obra. Então, o cubismo sintético foi uma reação à excessiva fragmentação dos objetos, mas, vejam, ela traz aquelas mesmas características, né, do cubismo analítico, porém ela está mais limpa, né? O nome dessa tela aí, Mulher com Violão, de Georges Braque. Vejam que aí a gente já consegue ter uma ideia mais próxima daí, de que realmente tem uma mulher ali, de que realmente tem um violão, né? Ou seja, a fragmentação, a exploração dessa mulher nesse espaço, ou desse objeto nesse espaço, foi menor do que o do cubismo analítico. Além também, aí foi uma novidade que esses artistas fizeram desse movimento, que foi colocar objetos, né? A gente passa a ter uma pintura que foge um pouco daquele padrão de ser apenas uma pintura, né? Eles, por exemplo, começam a colocar palavras na tela, começam a colocar vidros, né? Ou madeira, ou qualquer outro objeto que ele achasse que deveria compor aquela pintura. E aí a gente tem uma tela que muitas vezes parece até com a escultura, né? Ela traz essa inovação também dentro desse cubismo sintético e dentro do próprio universo dos movimentos modernistas, né? Ou da arte moderna, tá? Então ele manteve o modo característico do cubismo ao apresentar as várias dimensões de um objeto, como também ele foi chamado de colagem por justamente colocar outros elementos sobre a pintura, né? Palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal, enfim. E a ideia, na verdade, como eu acabei de dizer para vocês, a intenção do artista é de criar novos efeitos plásticos ou novos efeitos visuais e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. Ou seja, pessoal, essa é trazer realmente o público para interagir com a obra, aproximar, né, essa obra da realidade mesmo, do nosso convívio, do nosso cotidiano, das coisas que estão próximas a gente, tá? E para finalizar, pessoal, a nossa aula, ou perto já de finalizar essa nossa aula,
eu estou trazendo para vocês uma questão que caiu na prova do Enem do ano de 2011, que é essa daí que vocês estão vendo, tá? A questão é, tinha essa pintura lá, o quadro Guernica, que a gente falou sobre ela agora há pouco, e ela diz o seguinte: o pintor espanhol Pablo Picasso, 1881-1973, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, tá, pessoal? De onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo: letra A, painel ideográfico monocromático que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. B, horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. C, uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica. D, esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade observada pelo uso do claro e escuro. E letra E, uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. Vou dar 1 minuto para vocês responderem essa questão, certo? Vejam aí. E aí, pessoal? Conseguiram? Vamos lá. Ó, minha gente, de uma forma bem objetiva, eu já vou eliminar a letra E, a letra D e a letra C. Em que sentido, pessoal? Ó, na letra E, quando ele fala dessa representação de uma forma fotográfica, livre de sentimentalismo, gente, não existe essa relação realista na obra cubista, tá? Não existe essa pintura fotográfica. O tema é até real, como eu falei no início, mas ela não traz essa ideia de ser uma pintura fotográfica, tá? Que se confunda com a fotografia. A letra D, essa questão quando ele fala de minimizando a dor humana a serviço da objetividade. Gente, o próprio contexto da questão já fala, né? Já traz essa questão da guerra. A gente tá vendo na tela que tá mostrando esses horrores, esses desesperos da pessoa. Sim, e a letra E, além dessa... Desculpa, pessoal. Essa letra E, além dele falar dessa questão fotográfica, ele tá falando livre de sentimentalismo. Não tem como uma obra dessa, um tema desse, ser livre de sentimentalismo, tá? A mesma questão ele coloca na letra D, quando ele diz minimizando a dor humana a serviço da objetividade. A letra C também, uso de forma geométrica no mesmo plano, sem emoção e expressão. Claro que essas duas características, essas duas expressões sentimentais estão nessa obra também, tá? E também é o contrário, ele mostra assim uma preocupação com
com a sensação escultórica da pintura. Eu falei, a pintura às vezes parece ser uma escultura, né? Tamanha a forma com que ela é apresentada para o observador, tá? A letra B também eu elimino, porque o que é que ele diz? O horror da guerra de forma fotográfica foi o que aconteceu com a letra E. Não existe essa forma fotográfica nessa pintura daí. Com o uso da perspectiva clássica, ao contrário, eles aboliram essa perspectiva, buscaram abolir, né, fugir dessa visão clássica de composição artística, envolvendo os aspectos nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. Então, eu elimino também a letra B, por essas duas questões que eu acabei de falar para vocês. E a resposta correta, então, seria a letra A, né? É um painel ideográfico monocromático que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. É uma pintura direta, né? Uma visão direta para nós que estamos analisando. Ela está tratando de um assunto real, de um fato real, porém de uma forma fragmentada, né? Aí é nesse sentido que ele diz que ela está renunciando à realidade na imagem, né? A forma que ele criou a pintura. E o que mais? É isso, e colocando-se nesse plano frontal, como a gente está vendo, é uma pintura única, sem exageros de cor, é uma cor monocromática, é aquela coisa única. E a resposta correta, então, seria a letra A, tá bom? Para finalizar de fato, e como eu preciso ter um retorno de vocês sobre esse vídeo, eu vou pedir para vocês fazer essa simples questão aí, só para experimentar um pouco dessa técnica cubista, tá? Então, o que é a atividade? Seguindo a ideia da fragmentação dos elementos em uma obra de arte, uma única, né, uma pequena característica desse movimento cubista, eu vou pedir para vocês elaborar um desenho que apresente essa visão aí dos cubistas. Então, como seria isso, pessoal? É para vocês pegarem um objeto ou qualquer outra coisa que vocês queiram desenhar e tenta, pessoal, assim como os cubistas no movimento, seja no cubismo sintético ou no analítico, tenta representar esse objeto explorando as diferentes formas que vocês poderiam colocar para ele. Como eu poderia enxergar esse objeto? Vou dar um exemplo. Uma caneta, né? Como eu poderia explorar essa caneta, um desenho dessa caneta no meu papel, no meu caderno? De quantos ângulos eu posso enxergar essa caneta? Então tenta trabalhar essa criatividade de vocês, essa percepção de vocês sobre essa caneta e mostrar aí no papel pra gente, tá, pessoal? E só uma outra detalhezinho rápido que eu quero passar para vocês. Gente, essa metáfora da fragmentação, da percepção, do olhar sobre a obra de arte ou sobre qualquer outro assunto que os cubistas apresentam aí, eu faria uma relação para a vida, né? Como também eu já vi em algumas outras referências. A ideia é que eu aguce meu olhar, eu ative meu olhar para as diferentes formas que eu posso perceber a vida, que eu posso perceber o mundo, perceber as coisas ao meu redor. Que às vezes a gente é tão focado em enxergar as coisas por um único ângulo que esquecemos de olhar as outras formas, né? Os outros modos que eu poderia estar olhando sobre um objeto ou sobre um assunto, sobre um problema que a gente estivesse passando na vida. Enfim, exemplo aí, essa pandemia. Isso é uma metáfora, tá, pessoal? Mais um exemplo. Eu tenho essa pandemia aí que tem uns que defendem o isolamento, outros já é contra, outros defendem o isolamento vertical. Que, no final das contas, ninguém tem 100% de certeza, né? Mas cada um vai apresentando um olhar diferente sobre essa questão. Ou seja, temos vários olhares sobre esse vírus, sobre essa pandemia que nós estamos vivendo, tá certo? Então, assim, eu queria trazer essa metáfora só para relacionar com essa ideia dos diferentes olhares, as diferentes formas de explorar esse objeto ou determinada coisa numa tela. Esses diferentes ângulos sobre um objeto, ou sobre um fato, ou sobre uma questão, tá bom? Até mais, um abraço e até a próxima aula.